Olá pessoal, estamos aqui para mais uma live. A live de hoje é sobre uma temática extremamente importante: pandemia, sexualidade e as crianças. E a nossa convidada de hoje é a doutora Camila Volpato, que já deve estar entrando. Sejam todas e todos e todos muito bem-vindos e bem-vindas. Doutora Camila já deve estar chegando. Nossa convidada já chegou. Olá, Cami. Tudo bom, Grazi? Tudo bem? E contigo também? Tudo bem? Tudo bem também. Graças Vou a pegar Deus. Tudo só o certo. caminho, tá dando um probleminha. Tá. Já peguei, às vezes, tá um pouquinho de microfonia. Deixa eu baixar meu volume aqui também. Você tá me ouvindo bem? Tudo bem, contigo tá tudo bem? Correria de final de ano, né? Correria. Ai, a gente tá louco por uma trégua, né? Que é logo que o ritmo diminui, parece que não diminui. Mas estamos Mas é isso. chegando lá. Estamos, Bom, graças a Deus. é isso mesmo. Bom, depois daquela conferência maravilhosa, né, que tu fizeste, e que eu tive o prazer de coordenar a mesa, aquele congresso internacional maravilhoso. Depois, até se tu quiseres falar um pouquinho. Eu não sei como é que tá o som aí, mas aqui tá repetindo tudo para mim. Ele tá dando eco. Deixa eu botar o meu fone também, vamos ver se ajuda. Tá. De repente, né, as duas colocando. É sempre assim, né, Grazi? Sempre dá certo. Daí um dia resolve que não. Sim, é verdade. Mas depois de um ano como esse, o que que é um áudio meio com problema? É verdade. Ai, tomara que a gente consiga, mas tá me dando eco aqui direto. Conosco aqui está Cristina Salomão, que eu tive o prazer de dialogar numa live sobre o ECA, né, e a violência sexual. O ECA que completou agora, né, nesse ano, 30 anos de existência, o documento mais importante da legislação, né, para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, seja muito bem-vinda, Cristina, é sempre um prazer e com certeza teremos outras oportunidades para dialogarmos mais sobre esse assunto que é tão importante. Conosco hoje está Camila Volpato, Bring, psicóloga, mestre, doutora em psicologia da saúde, desenvolvimento psicológico e processos psicossociais, psicoterapia cognitivo, comportamental, professora do curso de graduação em psicologia da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e de cursos de pós-graduação. É autora de diversos livros e jogos infantis. Então, nós temos aqui nada mais, nada menos do que uma grande especialista nessa área para falar do que as nossas crianças estão passando nesse momento pandêmico, numa situação surreal mundial, né? Por isso o nome dessa live é Pandemia, Sexualidade e as Crianças. Juntamente com ela estarei eu, Graziela Halp, para trabalhar também as questões que estão afligindo muito, que são as questões da violência sexual nessa pandemia, que tem aumentado. Então, à medida que a Camila for falando, eu vou estar puxando aqui para esse lado, para que a gente coloque, né, situações que estão se apresentando aí. As crianças, elas têm sofrido bastante nesse processo, não são só nós adultos, né? E por isso que a convidei novamente após uma grande conferência que ela deu num congresso internacional e eu tive a oportunidade de coordenar a mesa. Camila, fica muito à vontade, querida. Conte para nós como é que foi essa conferência e os pontos principais do que tens vivenciado aí com as crianças. Tá certo. Obrigada, Grazi, mais uma vez pelo convite. Já fizemos uma live, aí estivemos juntos na conferência.
Então, estou muito feliz de estar aqui de novo contigo hoje, falando desse assunto, né, que foi abordado na conferência, e tu resolveu trazer para a live, trazendo a tua parte, né, na área da sexualidade. Então, foi um ano difícil, né, Grazi? E eu sempre digo que se para os adultos é difícil, imagina para as crianças, que querem entender tudo, que perguntam tudo, mas por quê? Mas por quê, né? E os pais nem sempre têm as respostas. E as crianças acabam refletindo aquilo que os pais estão sentindo. E a gente sabe que é um ano que ficou traumático. 2020 nunca mais vai sair das nossas memórias e nem das memórias das crianças. Eu já dei o exemplo, inclusive, do trauma na conferência, que às vezes as pessoas sofrem um acidente de carro e 10 anos depois continuam sem dirigir. E é mais ou menos isso que nós estamos esperando, que daqui 10 anos nós vamos lembrar do ano de 2020 como aquele ano em que tivemos tantas experiências, que tivemos que aprender tanto, que sofremos tanto também. Então, o preparo, né, o estar lidando com essas situações é fundamental para nós nesse momento. Então, a gente viu no começo, para falar... Agora começou a dar eco. Para você também, Grazi? Não, para mim não. Não? Hum. A O gente meu viu aqui no... ficou ótimo agora. Como? O meu ficou ótimo agora. Ah, então tá. Então, a gente viu no começo os pais, assim, muito preocupados com o que fazer com as crianças, a gente viu muitos pais inventando, né, um monte de atividades dentro de casa para ocupar essas crianças, criando uma situação que era irreal. Eu sempre digo que os pais têm aquela tendência de querer dar conta de tudo, saber de tudo, e isso não é a nossa realidade. A gente não sabe de tudo, a gente não vai dar conta de tudo, nunca. Não adianta a gente querer. Então, quando os pais criaram toda essa estrutura em casa, para estarem lidando com os filhos, montando atividades, era algo que nós sabíamos que era a curto prazo. Só que as crianças entenderam aquilo como férias. E nós não estávamos em férias, nós estávamos num período de adaptação a uma nova realidade que nós não entendíamos, nós ainda não estávamos sabendo, né, como lidar com aquilo. Então, uma das coisas assim que me fez refletir muito nessa pandemia foi os pais reconhecerem e saberem da importância de dizer, não sei, meu filho, né? Mas por que nós estamos em casa? Tá todo mundo em casa, não tem como eu te dar uma explicação. No primeiro momento é isso que temos. Porque daí, se eu tenho resposta para tudo, né, Grazi, não admito que eu não sei alguma coisa, quando esses filhos crescerem e forem pais, eles vão continuar com essa ideia de que eles precisam ser perfeitos, eles precisam dar conta de tudo, e a gente sabe que a nossa realidade está muito longe disso. A gente não dá conta de tudo e a gente tem que passar isso para os nossos filhos. A gente vê tanta criança pequena sofrendo já com ansiedade, porque não pode errar, porque tem que saber, porque se não consegue fica sofrendo. E eu fico pensando que isso é muito dos pais, da cobrança dos pais. Não tanto da cobrança dos pais em relação aos filhos, mas dos pais se cobrando em relação a si próprios. E as crianças têm esse modelo e a tendência é querer seguir esse modelo de não errar, de saber tudo, de dar conta de tudo. E aí, tanto é que nós estamos aí com a ansiedade como mal do século, né, Grazi? E a pandemia, no começo, nos botou bem em contato com isso. Mostrou que a gente não tem o controle das coisas e que se a gente lidar com aceitação em relação às coisas que acontecem, fica muito melhor. Não no sentido de resignação, né? De, tá bom, não dá, mas no sentido de, nesse momento, não é possível. Mas daqui a pouco vai dar, porque vai dar. A gente sabe que vai passar, né, Grazi? A gente só não tem o controle de saber quando vai acabar. Mas até lá a gente tem que lidar com isso. Eu não sei se tens observado isso também, né? Que reflete nas crianças a questão do comportamento dos pais, como eles agiram. Sim, tu és psicóloga, né? E eu sou psicopedagoga. Mais que eu trabalhe muitos e muitos anos, mais de 20, na área da sexualidade, com palestras, formações, cursos, aulas, enfim, eu também atendo como psicopedagoga clínica. E a procura foi gigante, porque os pais não sabiam como lidar. Né? De um dia para a noite, viraram professores, né? E professoras, e conteúdos que não davam conta, e como fazer, e como conciliar, né, esse trabalho remoto com as aulas dos filhos em casa, ou mesmo só ter um computador e ter que dividir com todos. Então, a ansiedade, e para as mulheres também, de uma forma geral,
né, como sobrecarregou, porque você trabalha fora, né, o trabalho mesmo em casa, você tem que dar conta da casa, porque daí também não pode ter alguém de fora junto, por questão, né, do próprio corona, não pode ter, do Covid, desculpa, não pode, uma série de questões não puderam, né, permanecer do jeito que estava, e nós tivemos que nos readequar, né, de diversas formas. Então, teve uma grande procura, as crianças, principalmente as com dificuldade de aprendizagem, começaram a fazer demonstrar essa necessidade de uma atenção de uma especialista, né? E acredito que tu também. E aí um outro ponto, que eu vou deixar para falar um pouquinho mais à frente, são as questões da violência sexual contra crianças e adolescentes que se estenderam, né? Porque essas crianças e adolescentes estão dentro de casa, e se a gente for ver, 90% são, né, de pessoas próximas da família, né, e com quem que essas crianças estão. E na grande parte das vezes, Camila, a escola, quando ela tem, né, professores capacitados, elas conseguem identificar traços das crianças quando demonstram, né, um comportamento diferente. Então, algo por trás. Quando nossos filhos, né, filhas, os nossos alunos, alunas, demonstram um comportamento diferente, opa, alguma coisa está acontecendo. Então, a gente tem que ficar super atento. Então, quando a escola faz esse trabalho, né, e muitas vezes consegue identificar e fazer os devidos encaminhamentos, não que sempre consiga, né, às vezes passa desapercebido, mas, porém, é mais um mecanismo, é um espaço de se poder ver aquela criança, aquele adolescente com um comportamento diferente. E aí, dentro de casa, os dados têm mostrado que só aumentam. Então, eles estão mais próximos dos seus violadores. Fora do Brasil, aumentou os divórcios, né? E no Brasil foi o aumento da violência doméstica, porque realmente ficaram muito dentro de casa. Aquela correria doida que a gente vive, né? Pra cá, pra lá, pra cá, pra cá, acabou, né? Quando a gente viu, a gente estava dentro de casa e muitos trabalhando até mais, mas não tinha mais aquele ir e vir, o sair de casa, muitos vivendo em ambientes pequenos, com muitos filhos, né, Grazi? Então, tudo isso, assim, se já tem um problema na família, acaba proporcionando a ocorrência desse tipo de situação. E é preocupante, porque as crianças daí realmente trazem isso para nós no consultório, trazem isso na situação de aprendizagem, já que nós estamos falando de aulas remotas também, que foi algo que a pandemia nos trouxe, é um reflexo, né? Tudo vai, um efeito dominó. E se perdeu muita coisa também nesse período, né? Eu digo, é um luto coletivo, foi um ano de muitas perdas, porque perdeu-se projetos, perdeu-se as viagens marcadas, perdeu-se o contato diário com os amigos. Então teve uma série de perdas, e o luto nada mais é do que uma perda, né? Perda daquilo que eu tinha na minha vida diariamente e deixo de ter. Seja um relacionamento, seja um emprego, seja uma atividade, acaba sendo um luto coletivo que as crianças estão passando e os adultos também. Porque todo mundo teve algum tipo de perda, né, Grazi? Seja financeira, seja de algum ente querido, seja uma perda afetiva, todo mundo teve algum tipo de perda. Mas em se tratando de crianças, até na semana passada eu fiz uma live com um pediatra, e ele disse assim, eu sou pediatra justamente porque eu acredito nas crianças. As crianças são mais leves, as crianças parece que dão a volta por cima muito mais rápido. E eu falei para ele que eu concordo, realmente, se a gente for trabalhar até a questão do luto com as crianças, né, Grazi, eles aprendem a lidar muito mais rápido que nós com a situação. Eles realmente têm uma leveza que é incrível. E eu atribuo muito isso ao fato deles viverem o momento. Porque nós, adultos, a gente já foi, como é que eu posso dizer, corrompidos pela sociedade. A gente está aqui pensando o que tem que fazer amanhã, a gente vai dormir porque amanhã tem que fazer isso e tal. E as crianças vivem o momento, né? Se elas estão brincando, elas estão ali. É o momento delas, é a brincadeira, é o senta aqui comigo. E elas vivem literalmente o momento. Então, elas são mais leves e dão a volta por cima. E eu até citei para ele que tem alguns estudos internacionais falando que as crianças podem vir a passar, né, quando acabar isso tudo e voltar realmente às aulas regulares, por um período de transtorno de ansiedade social, dificuldade de concentração. E ele falou para mim que ele acha que não, que as crianças vão dar a volta por cima. Eu disse, olha, se dependesse só das crianças, tudo bem.
mas tem uma família por trás. E novamente eu bato nessa tecla, né, de que pais ansiosos, muitos porque as crianças estão voltando para as aulas ainda em tempo de pandemia, já gera uma ansiedade, já gera uma preocupação, e tudo isso a criança vai refletindo, né, no seu comportamento, seja uma dificuldade de aprendizagem, uma dificuldade de concentração, enfim. Então a gente está muito atrelado nisso, né, ao comportamento dos pais, interferindo no comportamento das crianças. Isso em qualquer situação, e acho que a pandemia só evidenciou mais isso. Não tem como negar, né, Camila, o que a pandemia nos trouxe. Nós estamos aí, como tu bem colocaste, né, esse aumento da ansiedade, né, nos adultos, né, de uma forma geral. Então, assim, homens e mulheres estão completamente mais ansiosos. Nós estamos limitados ao nosso espaço de tempo, nós estamos sobrecarregados com as demandas que toda essa pandemia nos trouxe, nós estamos impedidos de vivenciar, estar perto, né, das pessoas que nós mais amamos, né, de quem mais nós gostamos. No caso das crianças, aqui em específico, o quanto elas gostam de ir para a escola. As crianças, na maior parte das vezes, quase todas, amam ir para a escola. É um lugar que elas estudam, mas elas estão em relação com seus colegas, com seus amiguinhos, é o parque, é as brincadeiras, é o recreio. Então, é um espaço muito importante na vida delas de socialização. Aí fico imaginando essas crianças dentro de casa, com os pais, né, com as famílias que precisam dar conta dos seus trabalhos, que estão sobrecarregados, cansados, que também não conseguem parecer, né, ou descansar, porque criança demanda mesmo, né, demanda de uma série de questões. É complicado, é muito complicado. Eu acho que olhar pelas crianças nessa situação é fundamental. Encontrar pontos de equilíbrio é fundamental, sabe? Buscar ajuda de especialista capacitado, seja com os psicólogos, né, para poder realmente perceber o que essas crianças estão sentindo, é fundamental. É claro, né, dentro das possibilidades de cada um, para que possa atender. A gente sabe que a maioria, né, da população, de uma forma geral, não tem condições, né, muitas vezes, de arcar com tudo isso, até porque a pandemia veio e interferiu no salário de muitas famílias, né, perderam seus empregos e assim por diante. Então, é uma situação, é um ano terrível. E também, né, a questão da psicopedagogia clínica para trabalhar as dificuldades de aprendizagem. Aquelas crianças que já adentraram, né, já no seu acompanhamento, dificuldades de aprendizagem, em casa tornou-se um tanto quanto mais difícil. Até porque os pais, né, eles não têm a formação para serem pedagogos, para serem professores, né, para atuarem da melhor forma possível na aprendizagem, né, de uma forma significativa dessas crianças. E as crianças ficando mais em casa aproximou mais elas ainda da tecnologia, que foi um dos tópicos que eu abordei na conferência. Tem toda uma conversa de que tem que limitar o tempo das crianças na frente da tela. A Sociedade Americana de Pediatria reduz a 2 horas por dia, né, o uso da tela para crianças e adolescentes, enfim. Só que ficou inviável, né, nesse período de pandemia, visto que muitas escolas continuaram com o período de aula integral, 4 horas, 5 horas, tarde inteira, manhã inteira. Então, se a criança já usava para o lazer, já usava mais de 2 horas, porque a gente sabe que essa contagem das 2 horas é algo que não funciona muito bem. Aí teve que usar mais 4, 5 horas. Aliado à hora do lazer, as crianças estão usando muito mais tecnologia que antes. E aí os pais também têm que usar mais, porque muitos que trabalhavam fora agora com home office, então dependendo direto de computador, de tela, de celular, de ligações. E isso também gerou um ponto de preocupação nessa pandemia. Eu até dei o exemplo, né, Grazi, daquele desenho que tinha lá, os Jetsons. Quando é que a gente imaginou, mas que a gente ia viver algo parecido? Mas é praticamente isso, as pessoas se falam pelo celular. E por um lado, assim, que foi a forma de aproximação das pessoas, ao mesmo tempo que ela foi vista como vilã, a tecnologia, ela foi a forma que nós encontramos durante um bom tempo de nos comunicarmos com os avós, das crianças fazerem chamada de vídeo com os colegas,
com os professores, e foi a forma em que a gente viu que o distanciamento era muito mais físico do que social, porque o relacionamento, o contato, a interação continua acontecendo, só que de uma forma diferente, uma forma que exigia um pouco mais, e uma forma que nos preocupa um pouco mais em relação a tudo que acontece com a exposição da tela, né? Tem uma alta liberação dopaminérgica no cérebro, enfim, coisas que já são bem faladas e bem batidas. Só que nesse momento a gente tem que usar da flexibilidade e entender que é o que nós temos. E aí é quando eu falo da aceitação, da gente entender que as coisas não são do jeito que a gente quer, é do jeito que a gente pode, é do jeito que a gente consegue naquele momento. Nesse momento, era a forma que a gente tinha de dar aula, né, Grazi? Como é que a gente ia dar aula se não tivesse a tela hoje? Se isso acontecesse há 30 anos atrás, como é que não ia acontecer as aulas do jeito que estão acontecendo? Então, a tecnologia, sim, ela é muito boa, ela tem que ser usada com parcimônia, com cuidado, mas ela possibilitou também muito aprendizado e muito amadurecimento em diversos campos da nossa área, do nosso fazer, né? Quando é que eu pensei que eu atenderia uma criança online, por exemplo? Eu sempre dizia, o Conselho de Psicologia já autorizou o atendimento online, mas criança não pode, criança não consigo, criança não dá. Isso eu falava antes da pandemia. E aí veio a pandemia e me mostrou que sim, é possível. As crianças estão mais ligeiras, né? Ligeiras em relação à internet do que nós, elas sabem melhor do que nós lidar com isso, então dá certo. Claro que tem que ter toda uma estrutura, tem que ter autorização dos pais, muitas vezes os pais até têm que ficar junto para cuidar da dispersão, essas coisas assim, mas foi a tecnologia usada a nosso favor para não interromper uma série de tratamentos que estavam sendo realizados, né? O que a gente sempre fala no cuidado em relação ao uso da tecnologia é não deixar o uso direto, Grazi, sempre intervalar, né? Então eu uso 2 horas de celular ou de tela e eu preciso fazer uma atividade ao ar livre. Ah, mas tem gente que não tem casa com terreno, não tem uma sacada, não tem alguma coisa assim. Ok, mas dá para ir ficar na frente, né, de casa um pouco, ou dá para dar uma caminhadinha, a praia não está proibida para caminhar, quem mora na praia, ou pegar um pouquinho de sol. Eu sei que tem apartamentos que são muito pequenos e quando a gente fala isso, a gente tem que saber que cada família tem uma realidade e a gente tem que se adequar à realidade de cada família. Tem famílias que moram em casa com baitas terrenos, perfeito? Então, intercala, né? Hora da tela, agora vai lá para fora fazer uma atividade ao ar livre, agora ajuda em casa, vai lavar uma louça, vai ler um livro, ou seja, revezada. Aí volta para a tela, aí faz outra atividade. Então, não é o não permitir ou limitar, é o possibilitar que seja intercalado com outro tipo de atividade, né? Sim, com certeza, Camila. Ah, deixa eu ver aqui. A Aline está colocando assim, Camila, a interação com os pequenos não é fácil, porém, para nós, professores, está sendo um desafio. Com certeza, né, Aline? Não, com certeza, os professores, ainda ontem eu recebi um áudio que, olha, chegava a ser engraçado, mas é triste, fala, manda link de cá, responde e-mail de cá, fulano tá sem nota, fulano não sei o que, ciclano não sei, e é realmente isso, né, é um ano que eu fiquei muito mais ligada a e-mails, a internet, a link, é link de reunião aqui, é link de reunião lá, e a live, a quantidade de lives que teve esse ano, o que é muito bom também, às vezes as pessoas podem ouvir pessoas do outro lado do mundo que pagariam fortunas para ouvir, né, Grazi? E de repente está ouvindo de graça dentro das suas próprias casas, e isso eu acho fantástico, né? Apesar de que eu acho que acontece muitas, e isso nos frustra pelo fato de que a gente não consegue acompanhar tudo que a gente quer, mas também possibilitou a gente ter acesso a profissionais que a gente admira e jamais teríamos, talvez, né, a possibilidade de vê-los ou ouvi-los, né, presencialmente. Então isso ajudou muito. Os professores realmente tiveram que se reinventar, se adaptar, aprender a usar tecnologia, muito sem computador em casa, tem que usar o espaço da escola para estar fazendo, com certeza foi um desafio e tanto esse ano, né? Para todos nós. Para todos nós, é verdade. Eu chamo atenção, sabe, Camila, dentro da minha área de estudo da sexualidade, da educação sexual, a importância dos pais, das famílias, né? Em especial nessa época de pandemia, dialogarem com as suas crianças, né? Com seus filhos e filhas, sobre as questões da sexualidade. De que forma? Conversando, ficando atento,
Aprenda a ouvir uma curiosidade da criança, aprenda a utilizar, tem vários, no Instagram tem feeds, assim, tem vários instas muito interessantes de contação de história através dos livros. Eu sei que tu és uma grande autora de livros infantis, então dá para se abordar a questão do respeito, né? Como é que a gente trabalha a educação sexual na infância? São 3 pontos: a questão do respeito, a questão do diálogo e a questão da inclusão, né? Quando a gente fala em sexualidade, é algo muito mais amplo. Não é a questão do sexo em si. Nós não vamos falar diretamente do sexo com a criança, né? O ato sexual em si. Isso vai para a adolescência, isso vai, né? Aos poucos eles vão tendo curiosidade. E é importante que nós, enquanto educadores e família, nós possamos ouvir as nossas crianças e suas curiosidades. Me chama a atenção quando a gente fecha os olhos e não consegue, por exemplo, perceber o que está acontecendo do nosso lado. Teres uma ideia, de acordo com o relatório anual de segurança pública nacional aqui do Brasil, de 2019, 4 meninas de até 13 anos de idade são estupradas por hora no Brasil. Então, assim, é um dado chocante, é muita. E assim, ó, e se tem a ideia de que não são notificados todos, né? Muitas vezes nem sequer sabe. Então, essa notificação, ela deveria ser muito mais precisa, mas infelizmente nós não temos esses dados. E como eu já coloquei inicialmente, com a pandemia, essas crianças estão diretamente ligadas 24 horas com os adultos, né, que são, na maior parte das vezes, um membro da família, ou um amigo muito próximo, um tio muito próximo, né, ou um pai, uma mãe, enfim. Então, é muito preocupante essa situação quando a gente não dialoga. Uhum. Deixa eu colocar aqui o que a Aline está colocando no berçário. Opa, fugiu. No berçário, até ligação dos pais para saber como desfraldar as crianças. Fugiu, agora está rodando aqui. Vamos ver. Ela falou, fui aluna da Camila na psicologia e me auxiliou bastante na atuação da psicologia infantil e também na socialização com as crianças. Eu acho que é isso, não sei se tem mais. É isso. Eu não consegui, aqui fugiu para mim Não, mas eu acho que ela quis dizer que os pais às vezes terceirizam, né, o que é a função deles e ligam para a escola para saber como desfraldar uma criança, que na verdade não é a função da escola, né? Eu vejo pelo menos que a escola auxilia, né? Quando os pais avisam, fulaninho está desfraldando, né? Vai precisar ser acompanhado ao banheiro. É uma coisa, mas parte da família informar isso, né? E não a escola ensinar para a família como faz. É a minha opinião, né, Grazi? Não sei se tu compactua com isso. E é super importante essa questão do desfraude, por exemplo. No próprio desfraude, né, que você começa a fazer todo esse trabalho que vem de casa. Eu quero deixar claro também que para nós, para minha linha de pesquisa, para todos os meus estudos, meu trabalho, a família é a primeira educadora sexual, né? É a primeira educadora, mas com o passar do tempo, de geração em geração, essa quantidade de mitos, de tabus, de preconceitos, as famílias também, na grande parte das vezes, não sabem como abordar, né, os temas, os mais diversos, né, temáticas nessa área, e delega para a escola. Mas falando do desfraude, é um momento super importante. Então, a família, né, as famílias, quando eu falo famílias de uma forma geral, são os pais, né, enfim, uma grande família, as pessoas mais próximas, então, de trabalhar no próprio desfraude e conversando com a criança, quem pode tocar, essa é uma parte, a mamãe ou o papai, entende? Você vai dialogando com o seu filho, com a sua filha, dando a entender que aquela ali é uma parte íntima, que ninguém pode tocar. Então, assim, são situações que tu vai dialogando de forma muito tranquila, de acordo com a idade, né? E aí vai, com o passar do tempo, você vai aumentando essa fala e você vai intensificando e vai trabalhando a questão da prevenção da violência. Quando alguém tentar tocar essa criança de uma outra forma, que não seja essas pessoas próximas, não digo pai, mãe, vó, né, a prof da escola, enfim, se não for essas pessoas, a criança já tem que estar antenada para falar para aquela pessoa próxima dela, né, para essa mãe dizer. Muitas crianças não falam e não entendem que é aquilo, porque os abusadores, eles usam da força psicológica,
né? Ah, eu te dou um presente, se você contar vai acontecer tal coisa, né? E eles fazem de uma forma tão surreal, que é tão prejudicial que muitas crianças, para se poder detectar que está sendo abusada, ela precisa de um trabalho de toda uma equipe. É muito sério, é muito sério. Uhum, Então, assim, não dá para fechar os olhos e não falar nada, sabe? E não uhum, estamos falando do sexo em si, é isso que eu acho que é a grande dificuldade, sabe, Camila? Da proteção das crianças, dos pais ou mesmo de professores não entenderem que a gente está falando de uma medida de prevenção, de uma medida protetiva, o que está no ECA, o que está na nossa lei maior, né, na Constituição Federal, no Plano Nacional de Educação, na Base Nacional Comum Curricular, nos parâmetros curriculares, nas leis municipais. Então, assim, nós temos todo um respaldo que te diz assim, você, né, as crianças, elas têm que ser protegidas de qualquer violência, né? Desde a nossa lei maior é isso, em linhas gerais. Então, assim, o que nós fazemos para proteger as nossas crianças com relação a isso? uhum. Então, e eu vou É isso que você ainda... falou. Não Quando pode, acontece uma continua. situação de abuso, normalmente é por uma pessoa, como você falou, próxima, e normalmente alguém de autoridade, né, Grazi? Tipo assim, um delegado, ou um pastor, alguma coisa assim, que é alguém que é visto na mais alta avaliação por parte da família. Então é isso que deixa a criança mais intimidada também, de achar que não pode falar. Porque são ameaçadas e porque é uma pessoa que todos gostam, né? Quantas vezes a gente vê que são pessoas que todos gostam, e daí, de repente, está fazendo uma coisa dessa, a criança se sente culpada, muitas vezes, por estar pensando que aquele tio está fazendo alguma coisa errada. Quando, na verdade, tá. E daí eles acabam se defendendo, né? Os abusadores se defendem por trás dessa figura de autoridade que eles exercem e acabam amedrontando as crianças. E isso que você falou do diálogo é fundamental, e eu acho que a pandemia, ela permitiu mais o diálogo, os pais ficaram mais em casa, ficaram mais próximos. Tinha mães que viam os filhos muito pouco, de manhã cedo e de noite, quando chegavam do trabalho. Eu ouvi um relato essa semana ainda de uma mãe que ela falou: eu saía cedo e voltava de noite, agora não, agora eu tenho horário de almoço depois da pandemia, porque eu entendi o que realmente tem valor. Ela era dona da empresa e ela dizia que não podia sair para almoçar. E ela disse que agora ela sai de meio-dia, às 2, para ficar em casa, levar o almoço ou fazer o almoço. E isso eu vejo que é uma grande vitória da pandemia, se é que eu posso dizer assim, de fazer as mães entenderem que os pais, as famílias, enfim, que 2 horinhas no horário do almoço com a família não é perda de tempo, não vai perder no trabalho. Pelo contrário, vai ganhar mais ânimo, mais disposição e vai voltar para o trabalho até mais animado por ver a família, por ver que está tudo bem, enfim, né? E outra coisa que me chamou muita atenção também é as crianças relatando a importância e o quanto é bom estar com a mãe, né? Teve uma menininha que me falou assim que foi o melhor almoço da vida dela, porque a mãe não é de cozinhar, e a mãe um dia fez um almoço que nem diz ela, um macarrão com linguiça. Mas para a filha foi o melhor almoço da vida dela. Eu disse, porque não foi o almoço, foi o momento, foi o se permitir, foi estar mais próximo. E talvez antes disso nós não olhávamos para esse aspecto, ou muitos não olhavam, né? Tem pais que já olhavam, enfim, mas muitos não olhavam que o que a criança quer, o que a criança precisa são realmente momentos, né? E essa pandemia veio nos mostrar que realmente, o que realmente vale a pena, né? Não é o carro que está na garagem, sim as pessoas que a gente gostaria de levar com a gente, né? Os abraços que a gente não pôde dar, enfim. Por isso que eu sempre penso que é um arcabouço muito complexo de fatores nessa pandemia, mas tem as coisas boas também, né, Grazi? Isso eu também pontuei na conferência, que por pior que uma situação seja, algo de bom sempre tem, nem que seja pelo aprendizado que traz. E essa pandemia nos mostrou exatamente que nós não temos controle sobre as coisas, né? Mostrou que realmente tem valor e mostrou que a aceitação é a chave do negócio mesmo, né? A gente teve que olhar para dentro, né? Antes a gente vivia naquela correria e às vezes eu acho que trabalhar tanto e viver na correria é até uma certa forma de fuga daquilo que está dentro da gente e com o que a gente não sabe lidar.
E a pandemia veio e mostrou, agora você vai ter que lidar com isso, porque você vai ter que olhar para dentro, você não vai poder sair de casa, vai escapar dessa correria louca e vai ter que se autoanalisar, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que tem que ser abordada, né? O lado bom, o aprendizado, os efeitos positivos, porque vai ter, com certeza. Assim, a gente já ouve muito comentário das pessoas falando sobre isso, né? Sobre o que a pandemia trouxe de bom também. E voltando ao que tu falou do diálogo, eu acho que muitas famílias que antes não conversavam estão conversando mais, estão dialogando mais e com certeza estão tendo filhos mais acolhidos e amparados nesse momento também. É que eu digo que teve fases. A fase inicial, onde a gente ficou tudo meio barata tonta, não sabia o que fazer, e as crianças estavam amando ficar em casa. E agora nós estávamos numa fase em que as crianças estavam adoecendo por não ir para a escola, seja engordando, ficando muito ansiosas, comendo demais. Então elas passaram por aquela fase boa de ficar em casa com a família, para a fase ruim, que querem voltar para a escola, mas que também, de certa forma, trouxe um aprendizado para elas também, né? Essa pandemia tornou elas mais tolerantes. A gente teve que entrar em contato com o saber esperar, né? Temos que esperar, né? Não tem outro jeito. Ah, mas quando é que vai poder voltar? Não sei, vamos ter que esperar. E isso torna as crianças mais tolerantes. E tudo isso na base do diálogo, que é um dos 3 pilares que você colocou ali. Exatamente. Não, então, sem um diálogo não dá. E organizar, né, a rotina, né? E muitas coisas que são importantes dentro dos desafios é a organização da rotina das crianças, não que seja de uma forma rígida, né, que possa ter ali momentos mais leves, mas é importante que elas continuem pensando no aprendizado delas, né, no horário da escola, sim, mais flexível, tudo bem, mas que tenham rotinas, que sejam orientadas, que elas tenham um momento de lazer. A questão também do acesso à internet, Camila, também possibilitou acesso a sites, né? Sites pornográficos, a violadores pela internet. Então, isso também é um outro momento, é uma outra situação que precisa de bastante cuidado. Mas, com certeza, com essa pandemia, a gente viu pontos bastante positivos, as pessoas se ressignificando, se reinventando, né, possibilitando um contato maior com seus filhos e filhas, possibilitando momentos que antes não existiam pela correria do dia a dia. E eu gostaria, assim, Camila, que tu pudesse dar algumas dicas de como ultrapassar esse momento, assim, digamos, nesse momento de ansiedade, de orientações que tu pudesse dar para as famílias, assim, no sentido da pandemia, o que tu sugeres? Tá. Eu acho assim, ó, que ainda bem, você falou bem certinho, né, para as famílias, porque para a gente ir atingindo essas crianças, as famílias precisam seguir também algumas dicas. E uma coisa que eu vi muito no começo é a cobrança, né, de cobrar rendimento, cobrar frequentar as aulas, cobrar tirar notas boas. E uma das dicas que eu sempre digo é não se cobre tanto e não cobre tanto dos filhos. Não é o momento de cobrar. Não que precise largar de mão, mas ninguém precisa ser 100%, né, Grazi? A gente pode ser 70%, 65%, até porque a nossa cabeça está envolvida com muitas outras coisas nesse momento. Então, 100% é muito. Ah, hoje não estou afim de estudar, tá bom, vamos fazer outra coisa. Até porque eu acho que a questão do aprendizado, se a criança perder um ano, que a gente sabe que não é o caso esse ano, né? Mas a criança não aprender tanto quanto deveria aprender, acho que é o menor dos problemas nesse ano. Nós vamos ter uma série de outros problemas, né? Exercícios ao ar livre, cuidados com a alimentação, que a gente deixa de lado, né? Todo mundo falando, tô comendo muito mais, né? Desleixei. Ouvi pessoas, engordei 10 quilos nessa pandemia, eu pensei, meu Deus do céu, a vida continuou, a rotina estava, né, era para ser mantida uma rotina, então a alimentação era para ser mantida também. As práticas de mindfulness, Grazi, são muito bem-vindas nessas horas, né, que trabalham com relaxamento, com atenção plena, com viver o momento, que é uma coisa que está difícil, porque a gente vê agora ou as pessoas reclamando do ano perdido,
né? Ou pensando assim, até quando vai isso ainda? Ou seja, no passado ou no presente, mas não vive no passado ou no futuro, mas não vivem o presente, né? De saber assim, tá, o que que eu tenho para hoje? Eu tenho uma família, eu tenho pessoas legais ao meu lado e viver esse momento exatamente, né? Pensar no lado bom, né, da pandemia, teve. Eu aprendi a dar aula online, coisa que eu nunca tinha aprendido, né? Nunca tinha imaginado, não que eu achei que eu não ia aprender, mas eu achei que ia demorar. Eu achei que ia ser coisa para daqui uns 5 anos, mais ou menos. E eu aprendi na marra, né? De uma quarta-feira para segunda, estava com toda uma aula montada em plataformas para começar a dar aula, enfim, e tantas outras coisas que a gente aprendeu. A aceitação, eu bato muito nessa tecla, né, de aceitar que a gente não pode mudar determinadas coisas. Às vezes, eu sofri muito com isso no começo, porque eu sou muito planejada, então tinha tudo organizadinho no meu mês de março, né, muitas atividades, e de repente cancelaram todas. E daí a gente se questiona, né? Isso eu aprendi e vou levar para a vida, que às vezes a gente programa tanta coisa, né? E vem a onda e leva o castelo de areia. E quantas vezes a gente deixa de fazer coisas importantes no nosso dia a dia, né, Grazi? Não, porque tem que trabalhar. Não, não posso porque esse compromisso é inadiável. Mas daí vem uma pandemia e cancela o compromisso. Então, para a gente pensar um pouquinho mais no nosso dia a dia também, de ver o que realmente vale a pena, o que realmente tem sentido, que tem coisas que podem esperar sim, né? A gente não sabe o dia de amanhã, então viver o hoje, porque sempre vão ter alternativas para quem estiver disposto a encontrar. Isso é uma coisa que eu sempre digo. Esquecer, deixar de lado um pouco essa questão do controle, né? De querer ter controle de tudo, porque é uma falsa ilusão que a gente tem, porque na verdade a gente não controla nada, né? E valorizar os momentos em família, né? Hora dos jogos. Eu vi muitas famílias criando a hora dos jogos, a hora de montar quebra-cabeça, a hora de jogar detetive. Fantástico isso. E isso estava adormecido, eu penso. Então, Hora de resgatar esses cozinhar. momentos. Hora de cozinhar, hora de aprender a fazer atividades domésticas. Então, eu acho assim, ó, tentar buscar um equilíbrio, né, entre o que sim é um momento difícil, eu não estou amenizando o momento, é um momento difícil, é um momento sério, é um momento que estamos passando, não sabemos quando vai acabar, mas buscar o que, que dá para fazer nesse momento que estamos vivendo, dentro das possibilidades que nós temos. Sempre vai ter alguma coisa para fazer, né, Grazi? Então, basicamente, acho que são essas as dicas, as principais que eu observei e que eu tenho lido a respeito, enfim. É fantástico, Camila. É bem por aí mesmo. Também penso do mesmo jeito, também oriento da mesma forma, assim como tu. Os meus atendimentos estão sendo todos online, por mais que eu já seja, né, professora de educação à distância há bastante tempo, mas Tu não palestras, apanhou tanto que nem eu. mas fazer live, né? Tu pode falar para 600 mil pessoas presencialmente, agora aí tu vai para as lives, tu tem que se reinventar, tu começa, né? E aí vem toda uma proposta que te jogam e tu vai, agarra aquilo e cada um faz do jeito, da melhor forma que consegue, acreditando que é possível, né? É possível Uhum. sim. Também não estou dizendo que seja fácil, não é um momento extremamente difícil, é muito sério. Por isso que a gente tem intensificado aqui no meu canal, né, tanto do YouTube como no meu Insta. A gente faz lives todas as semanas abordando os temas da sexualidade e educação sexual em especial. Tem sempre um convidado comigo, porque a gente acredita que com a pandemia os casos se agravaram, né? Mas tem muita coisa boa e tem muita coisa que é possível ser feito. E eu só agradeço a tua participação aqui, a nossa hora voa, né? É Voa, meu impressionante como Deus. Uhum. eu só agradeço a tua participação aqui mais uma vez conosco, dialogando, trazendo aí possibilidades, né, para que os pais, as famílias, professores se sintam mais confortáveis, digamos, né? Não precisamos saber tudo, não damos conta de tudo, tem horas que a gente está cansado mesmo, e dialogar sobre esses assuntos com seus filhos e filhas é fundamental. Então, que a gente aprenda a fazer isso, né, cada vez Uhum. mais, que tenham momentos especiais e que consigam reestruturar essa rotina que está tão difícil, né, para os professores e professoras também está extremamente difícil.
né? Nós somos professoras, a gente sabe as demandas que a gente teve que dar conta, né, com todo esse trabalho remoto, com os estudos, enfim, das crianças, etc., adultos, mas é possível, né, e que nós possamos seguir juntas, né, juntos, todos nós, acreditando que isso tudo vai passar, porque vai, né, e que a Uhum, gente possa fazer o melhor desse momento. Tenham atenção aos seus filhos, filhas, alunos, alunas, fiquem uhum. atentos, né, e aproveitem esse momento, porque mais do que nós, eles estão sentindo. E como, né? Tão pequenos, eu fico pensando o que que eles vão contar, né? Quando eles tiverem, sei lá, 20 anos. Ah, em 2020 eu tinha 8, eu tinha 7, foi assim. Eu acho que vai ser fantástico fazer um estudo sobre isso, né? Ver o que que as crianças, as memórias que as crianças vão ter em relação à pandemia. E a saudade que eles têm dos amiguinhos, que por mais que falem, não é a mesma coisa, aquilo que a gente falou, né, no decorrer dessa live, mas que é possível. E a tecnologia está aí para amenizar, desde que tenha responsabilidade, por isso é importante os pais, né, as famílias estarem atentas ao controle, para ver quais são os sites que são acessados, então realmente perceber, ficarem atentos, porque tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim, né, e que as nossas Uhum, crianças não precisam passar por isso. Eu super te uhum. agradeço, Camila, mais uma vez. Muito obrigada a Imagina. todos e todas que estiveram conosco hoje aqui. Foi um prazer estar com você. Nosso agradecimento especial a Camila Volpato, que mais uma vez esteve aqui conosco. Um beijo, Camila. Obrigada, querida. Beijo, Grazi. Obrigada pelo convite. Sempre bom trocar contigo. Sempre aprendo. Você sempre abrilhantando com essas questões da sexualidade. Obrigada pelo convite mais uma vez. Que venha 2021 para que possamos ter mais projetos, mais encontros, que possamos nos conhecer. Porque esse ano, Sim, né? verdade. Parece que a gente se conhece, mas não, né? E desejo, então, a todos que nos assistiram um ótimo final de ano e boas festas. É, realçando aquilo que realmente faz sentido para nós, né? Que seja leve e com muita saúde. É isso. É isso mesmo. Obrigada, querida. Igualmente para você. É sempre uma honra estar contigo. Um beijo grande. Boa noite a todos. Beijo. Boa noite. Tchau, gente.